Olá, vamos continuar com o curso de PDCA. Agora vamos para o vídeo número 6. E a frase é: as empresas e os governos estão cheios de informação em seus computadores e não sabem o que fazer com ela. O verdadeiro poder está no conhecimento que é extraído das informações pela prática da análise. Vicente Falcone. Então, neste vídeo, vamos iniciar o ciclo PDCA, elaboração do plano de ação. Nós já vimos o processo SVP, sonhar, ver e pensar. Com os dados aqui que nós colocamos no pensar, vamos jogar no nosso planejamento, passo a passo com todos os exemplos. Ciclo PDCA. O que é? PDCA é um método para atingirmos as nossas metas. É um método que através do qual realizaremos os nossos sonhos. Em uma organização é obrigatório que os diretores e gerentes dominem o PDCA. O ideal é que todos os colaboradores também conheçam o PDCA. E você, autônomo, empreendedor individual, a dona de casa, você é o presidente, você é o diretor, você é o gerente, você é o operário, você é tudo. Para você prosperar de maneira eficiente e eficaz, você deve dominar e praticar o PDCA. Para todos, atingir metas significa sobreviver no mercado atual. Atingir metas significa realizar os sonhos. PDCA, significado em inglês: Plan, Do, Check e Act. O P, Plan, planejar. Processo de elaboração do plano de ação. Aqui estarão todas as atividades, medidas necessárias para alcançar a meta. Deverá ter prazo e responsável pela execução. O D, de do, fazer, executar o plano definido. Nesta etapa, devemos ter atenção para os treinamentos necessários para que as medidas sejam executadas corretamente. C, check, verificar. Após a execução do plano, verificamos os resultados e confrontamos com o que estávamos esperando. Essa verificação deve ser periódica. E o A, the act, agir. Após analisar a diferença encontrada entre o planejado e o alcançado, devemos fazer melhorias, corrigir o necessário ou padronizar o que está dando certo. Vamos verificar todas essas etapas nos próximos vídeos. Tudo ficará mais claro com os exemplos, não se preocupem. Elaboração do plano de ação. Vamos lá. Planejar é estabelecer um plano. Plano é o conjunto de medidas suficientes para atingir a meta. Aí você pode dizer: pô, mas eu nunca fiz um plano e sempre alcancei as minhas metas. Por que fazer um plano agora? Na indústria, micro, pequeno e médio porte, ainda há diretores e gerentes que tomam decisão e executam sem se basear em um plano e depois ficam torcendo para dar tudo certo. No mundo dos autônomos e empreendedores individuais do marketing de rede, são pouquíssimas pessoas que fazem um plano e o executam. Geralmente essas que fazem são que estão no topo, são bem-sucedidas. Vamos mudar essa situação? O estabelecimento do plano se inicia a partir do estabelecimento da meta. E esta meta surgiu a partir do seu sonho. Através do processo SVP, você deixou claro que a sua meta, o seu sonho, e definiu medidas, que são os temas necessárias para alcançá-la. O conjunto de metas e medidas formará suas diretrizes. Elaboramos um plano de ação seguindo as perguntas abaixo. Vocês já devem ter ouvido muito. What? O que? O que fazer para alcançarmos nossa meta? Why? Por quê? Por que fazer a medida acima? Who? Quem? Quem irá fazer? When? Quando? Até quando será feito? O prazo. Where? Onde? Em que lugar, local será feito? How? Como? Como será feito o executado? How many? Quanto? Quanto será medido? Como será medido se foi feito ou não? Como medir? E how much? Quanto? Quanto será gasto? Você já deve ter ouvido 5W1H, 5W2Hs. Aqui nós vamos ver os 5W3Hs. Como montar um plano seguindo essas perguntas.
Somente com a prática da elaboração de um plano de ação e sua aplicação é que vocês perceberão o quanto nos tornamos mais eficazes e eficientes nas realizações de nossas metas. Aqui está a resposta, né, do porquê fazer um plano de ação. Ah, mas eu nunca fiz um plano e deu certo. Por que você deve fazer? Para se tornar mais eficaz, mais eficiente, para não perder o rumo, o caminho, o foco da sua meta. Poupamos com isso tempo e dinheiro, principalmente nas indústrias, né? Realizar a ação que agrega valor e vai te levar ao resultado que você quer. E hoje em dia, isso é uma questão de sobrevivência. Então faça um plano de ação. Com o plano de ação elaborado, partimos para a execução. Apenas atentem para o fato de que vocês estão devidamente treinados para executar cada medida. Se não possuir qualificação suficiente, busque a qualificação e mãos à obra, para que no final do tempo previsto você comemore a conquista de suas metas e de seus sonhos. Agora vamos elaborar o plano de ação de todas as áreas abaixo, continuando do processo anterior. E lembrando que são todos exemplos fictícios. Quaisquer semelhanças com a realidade são mera coincidência. Então, as áreas que verificaremos, vamos elaborar o plano, é a área industrial, o comércio, serviços, autônomo, empreendedor no marketing de rede, dona de casa e o estudante pré-vestibular. Faremos o planejamento para todas essas áreas. E neste vídeo, teremos os exemplos da área produtiva de uma indústria, do departamento de solda, que nós já fizemos o SVP. Então, relembrando aqui o SVP do departamento de solda, o sonho era reduzir em 90% os problemas de qualidade. Aí a realidade, o ver, a rejeição atual era de 20%. Desses 20% ele detalhou quais eram os problemas, quais eram os principais problemas. A meta nos últimos anos era 20%, quer dizer, não tinha melhoria. Comparou com os concorrentes e outros departamentos de solda do mesmo grupo, e eles estão pior, 20% é muito alto. E colocou aquela pergunta, se não fizer nada? Se não fizer nada, vai fechar. O departamento vai fechar, o índice de rejeição está muito alto. Então ele pensou o que fazer. Confeccionar dispositivos à prova de erro, fazer a manutenção corretiva nos dispositivos atuais, tudo isso aqui baseado na análise de causa. Só que essas duas ações já poderia reduzir em 90% os problemas, já poderia atingir essa meta. Colocou outras coisas, reestruturar a equipe, revisar plano de manutenção preventiva e treinar operadores para autocontrole. Vamos ver, isso daqui é que nós vamos colocar no nosso planejamento. E deve ter mais coisas. Quando vocês forem fazer, fiquem lá, reflitam e o que vier à cabeça, coloquem aqui. O pensar é para anular o ver, para você atingir o seu sonho. Então, coloquem dados no pensar. Depois, vamos jogar esse pensar no planejamento. Então, vamos lá. Aqui está o nosso planejamento. Olha só, em uma folha, aqui está em letras grandes ainda, em um slide, mas numa folha você consegue colocar todo o seu planejamento e todo o acompanhamento durante o ano. Olha que fácil. Por que não fazer um planejamento? Muitas vezes a gente falou em planejamento e já imagina um monstro de 7 cabeças. Não, não é. É simples. Siga esses passos que você vai fazer um planejamento sólido. Então vamos lá. Aqui nesse campo são colocados os temas que surgiram no pensar. Ó, vem para cá, no processo SVP. Antes de colocá-los no plano, você deve ajustar, né, por prioridade, observar a relação entre os temas. De repente você coloca 2 temas que são iguais, né, estão escritos com palavras diferentes, então verifique isso. Foque o que vai trazer o resultado esperado também. Né? Você tem que focar naquelas ações que vão te trazer um resultado rápido e é aquilo que você deseja. E coloque aqui no plano de ação. Aqui em cima, ó, são colocados os períodos, dia, semana, mês, de cheque do resultado da meta ou da realização das medidas. Importante colocar resultados dos anos anteriores. Estamos melhorando, piorando, parados? Aqui, ó, a gente tem o resultado de 2014. Poderia ter o resultado de 2013, 2012, fica a cargo de vocês. Para enxergar como que está ao longo do tempo o nosso resultado. Aqui são colocados os itens de controle relacionados ao resultado e relacionados à medida. O que é isso? Item de controle relacionado o quê? Ao resultado. Aqui, qual é o resultado que nós queremos? Qual é o nosso sonho? Qual é a nossa meta? Nossa meta é reduzir os problemas de solda. Esse é o resultado que nós queremos, um número de problemas menor. Então, qual que é o item de controle? Índice de peças defeituosas.
Quer dizer, eu tinha em 2014 20% de peças defeituosas, era meu índice de peças defeituosas. O que eu quero? Qual é o meu resultado? Eu quero chegar aqui, ó, no final, em dezembro, com 2% de índice de peças defeituosas. Eu quero reduzir. Então, esse é meu item de controle relacionado ao que? Ao meu resultado, o resultado que eu quero. Então, nesse caso, é o índice de peças defeituosas. Eu vou acompanhando mês a mês. E o índice de controle relacionado a medidas? Está aqui. Essas daqui, ó, são as minhas medidas, são as minhas atividades, são as minhas ações que vão levar eu a atingir o resultado que eu quero, que vão levar a atingir o meu sonho, que é reduzir os problemas de qualidade. Então eu preciso fazer isso daqui. Se eu fizer tudo isso daqui e mais, fica a carga de vocês, se vai ter mais ações ou não, se eu fizer tudo isso daqui, eu vou reduzir os problemas de solda. Então eu tenho que controlar, não adianta colocar aqui, eu tenho que controlar. Vamos nesse exemplo, manutenção corretiva de 30 dispositivos. Qual é o meu item de controle? Quantidade de dispositivos. Porque se eu fizer a manutenção em 30 dispositivos, eu vou reduzir os problemas de solda. E eu vi pela análise de causa que eu vou reduzir em 50% os meus problemas atuais. Então eu tenho que controlar. Eu tenho 30 dispositivos. Eu tenho que controlar mês a mês quanto que eu vou fazer. De acordo com os meus recursos, eu vou fazer o quê? Só 6 por mês. Então eu tenho que controlar. Meu item de controle são 6 dispositivos por mês que tem que ser realizado aqui, a manutenção corretiva. Tá? E muito importante, se não tiver isso, você não tem plano de ação. Então tem que ter um item de controle para o seu sonho, para a sua meta, para o seu resultado, e um item de controle para todas as ações. Por exemplo, revisar plano de manutenção preventiva. O item de controle é quantidade de planos a revisar, poderia ter 1, 2, 3 planos, ou poderia ser uma data para término da revisão. Por exemplo, eu tenho um plano só, revisar plano de manutenção. Quando que eu quero terminar esse plano? Em abril. Então eu posso colocar aqui uma data, dia 15 de abril, 30 de abril. Coloca aqui a data, dia 1º de abril. Então, nessa data, eu sei que eu tenho que terminar a revisão, não pode passar. Então, o item de controle pode ser também um número, pode ser um prazo, uma porcentagem. Vocês avaliam de acordo com cada medida que vai ser realizada para eu atingir a minha meta. Ok? E aqui, ó, embaixo, a gente vai colocar o quê? Os resultados relacionados à meta e os resultados das medidas. Estamos fazendo o que planejamos? Então, mês a mês eu coloco. O meu resultado, qual que foi em relação aos problemas de solda em janeiro? Foi 20%? Minha meta? Foi 18%? Não sei, foi 19%. E aí eu vou colocando aqui, mês a mês eu vou colocando. Depois eu vou fazer uma análise se está tudo ok ou não. Mesma coisa para manutenção corretiva. Eu falei que ia fazer 6 em janeiro. Eu fiz 6? Não, eu fiz 5. Em fevereiro eu falei que fiz 6. Eu fiz 6? Não, consegui fazer 7. Tirei o atraso do mês passado. Aí você vai colocando mês a mês. E a avaliação eu vou explicar depois, quando nós tivermos um plano já montado. Ok? Então, aqui são os campos para vocês colocarem. Ó, tem um ano inteiro. Vocês vão colocar, preencher mês a mês, está preenchendo os resultados. Então, esse aqui, meu plano de ação, é muito simples e muito fácil de ser montado. Desde que você faça bem feito lá o seu processo SVP. Tal. Veremos esse plano para todos os exemplos, hein? Aguardem. E aqui, agora vamos falar das perguntas, né? Se você responder todas essas perguntas, o seu plano vai ser um plano sólido, tá? Então, primeiro, o que? O que fazer? O que fazer para eu reduzir os meus problemas de solda? Não é meu sonho? É sempre o sonho. Qual é meu sonho? Reduzir os problemas de solda. Qual é a minha meta? Reduzir os problemas de solda de 20% para 2%. O que fazer para reduzir os problemas de solda? Manutenção corretiva dos 30 dispositivos. O que mais que eu devo fazer? Confeccionar 30 novos dispositivos, revisar o plano, definir pontos de controle, e etc, etc. Então, o que fazer? É isso daqui. As medidas. Eu vou fazer as medidas para atingir o resultado, que é reduzir os problemas de solda. Então, faça essa pergunta. O que fazer? Essa pergunta, aliás, foi feita ali no pensar. O pensar é o que você vai fazer para atingir o seu sonho. Tá? Então, pergunte. O que fazer? Depois, por que fazer? Por que eu vou fazer manutenção corretiva? Façam essa pergunta para cada medida. Por que eu vou confeccionar 30 novos dispositivos? Por que eu vou revisar o plano de manutenção? Então vamos lá. Por que fazer a manutenção corretiva em 30 dispositivos? Porque é a causa de 50% dos problemas de solda. Se eu fizer isso aqui, já vou reduzir os problemas em 50%. Então está justificado. Por que eu vou fazer isso? Se você não conseguir justificar, tira do plano. Por que você vai fazer?
Vai perder dinheiro? Vai perder tempo? Não, as ações têm que agregar valor, tem que ter um porquê que você vai realizar cada ação. Então, tudo que você realiza hoje, na sua casa ou no seu trabalho, tem que ter um porquê. Se não tem um porquê, tem alguma coisa errada. Quem irá fazer? Tem que ter um responsável. Não é o departamento, é a pessoa. Essa pessoa que vai responder. Ela pode delegar, mas ela vai responder se foi feito ou não o que foi determinado mês a mês. Quando? Definir quando vai ser feita? Vai ser feita em janeiro, fevereiro, em março, abril? Onde será feito? Não precisa colocar no plano, mas você tem que saber. A manutenção vai ser feita onde? Na ferramentaria? Vai ser feito externo? Então, antes de na montagem do plano, você já tem que saber onde vai ser feito. Senão chega na hora de fazer, e onde vai ser feito? Ah, não sei, eu não vi, eu esqueci, agora não dá mais para fazer. Então, defina antes. Onde vai ser feito? Como será feito? Manutenção corretiva dos 30 dispositivos. Como eu vou fazer isso? Ah, vou receber os dispositivos, eu vou limpar, vou corrigir tal coisa, vou trocar tal componente. É a receita do bolo. O bolo, você não tem uma receita para seguir? Para todas as atividades tem que ter também uma receita, que nós chamamos de instrução de trabalho, instrução operacional. Então, como será feito? Isso tem que ser detalhado numa instrução. Quantos fazer? How many? Quantos eu vou fazer? Eu vou fazer 30. Eu tenho que fazer manutenção corretiva em 30 dispositivos. Eu vou fazer o quê? 6 por mês. Quanto será gasto? Ah, esse é o meu orçamento. Isso não precisa estar no plano, mas tem que definir antes de fazer o plano, para aprovar o orçamento. Se eu aprovo o orçamento, por exemplo, antes de fazer o plano, ó, departamento de solda, o seu orçamento é X. Aí na hora de fazer o plano, você pode verificar, ó, com o orçamento que nós temos, a gente não vai conseguir fazer os confeccionados dispositivos, só tem que fazer manutenção. Então você trabalha fechado no orçamento. Não, primeiro você faz o plano, verifica quanto que você vai gastar, quanto você vai ter que ter de despesa, quanto você vai ter de investimento, se vai ter que aumentar o quadro ou não. Faz isso um plano de orçamento para ser submetido para uma aprovação. Então tem que saber quanto que você vai gastar, senão se chega na hora de fazer, você não tem recurso, e aí? Em cada medida você tem que ter esse valor. Então, eis aqui o plano, tá? Se você fizer todas essas perguntas, o seu plano vai estar bem alicerçado. Então, façam todas essas perguntas, tá bom? Está bem detalhado. Revejam esse vídeo e façam um plano de vocês, ok? Então, nos próximos vídeos, nós vamos verificar esse plano. Vamos montar um plano para cada exemplo que nós falamos nos vídeos anteriores, tá bom? Então, vamos encerrar o vídeo 6 com essa frase, que é do Donald Trump. Quanto mais você aprende, mais descobre o quanto ainda não sabe. Então, eu agradeço a presença de vocês e nos veremos no próximo vídeo, no vídeo número 7, dando continuidade no planejamento dos demais exemplos. Muito obrigado e até lá.